que nos ampara e nos auxilia todos os dias, a todo instante. Na tua redenção de amor, vamos iniciar mais um estudo nesta noite, onde rogamos a tua assistência e a tua permanência entre nós. Sob a tua proteção de luz, possamos despertar as nossas mentes para melhor compreensão e trazermos o aprendizado para a nossa rotina, para vivermos melhor, caminhando também rumo à tua luz. Que a tua paz, o teu amor seja conosco, hoje, agora e sempre, amparando a cada um presente neste encontro, nos dois planos da vida. Que assim seja, Jesus. Obrigado, Ana Vilma. Vamos para... nós vamos começar a parte segunda do Livro dos Espíritos, que é sobre o mundo espírito. Aí qualquer problema de som, problema de visão, vocês me falem, né? Se não estiver ouvindo direito. Então, aqui nós temos parte segunda, o mundo espírito, o mundo dos espíritos. Tem vários capítulos, né? 11. E capítulo 1 dos espíritos. Origem e natureza dos espíritos, mundo normal primitivo, forma e ubiquidade dos espíritos, perispírito, diferentes ordens de espíritos, escala espírita, terceira ordem, espíritos imperfeitos, segunda ordem, espíritos, primeira ordem, espíritos puros, progressão dos espíritos, anjos e demônios. Esse anjos e demônios, o Kardec desenvolve em detalhes lá no livro Céu e Inferno. Origem e natureza dos espíritos. Que definição se pode dar dos espíritos? Pode dizer-se que os espíritos são seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Veja bem, se eles são seres inteligentes, nós voltamos àquela conversa das 2 semanas anteriores. Né? Somente aqueles, vamos dizer assim, só pode existir espírito nos animais, né? Que são seres inteligentes. Então, plantas não podem ter espírito, elas não podem ter espírito. Dentro dessa definição, o nome é outro, que é um nome que nós chamamos lá de princípio vital, né? ou princípio de vida, que nós não conseguimos definir nem compreender bem. Então, se são inteligentes, esses espíritos fazem parte daqueles seres que apresentam um sistema nervoso para pensar. Povoam o universo fora do mundo material. Esse mundo que nós vemos pelos nossos sentidos normais, retirando a mediunidade, ou sexto sentido. Nota, a palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Olha que interessante. Aqui o Kardec pensava, né, e tinha noção do que ele estava falando. Porque o que é esse elemento inteligente do universo? É algo de inteligência, que nem tudo é espírito. Pode ser elemento inteligente não individualizado. Porque eu citei os animais, mas os animais nós temos dos invertebrados aos vertebrados. Né? Eles têm sistema nervoso. A questão é, eles já podem ser designados como espíritos? Então, ao que parece, nós temos vários subtipos entre o princípio vital, o princípio de vida, até o ser inteligente. Nós temos várias gradações impossíveis de serem atendidas ou compreendidas por nós, porque nós não os vemos. Evidentemente que o princípio de vida que habita as plantas é diferente em termos de evolução, né, de complexidade, daqueles que habitam os animais invertebrados,
daqueles que habitam os animais vertebrados, dos animais vertebrados, os que habitam os peixes, os anfíbios, os répteis, os mamíferos, e desses aqueles que habitam os humanoides, os antropóides, né? Os primatas e antropóides. Daí que nós apenas temos uma noção geral do que é espírito. Aqui o que ele quer dizer é aquilo que não é material, que nós não podemos perceber pelos nossos 5 sentidos. A coisa pode ficar mais complexa porque pode haver uma percepção intelectiva dos processos naturais, como, por exemplo, a interpretação de uma equação matemática. Ela não vai ser percebida pelos 5 sentidos, mas por uma análise intelectual complexa. Isso poderia gerar uma hipótese sobre o entendimento do que são esses princípios inteligentes, esses princípios de vida, mas a gente não tem nada para comparar e nem como trabalhar com isso. Os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções desta, e por isso denominados filhos de Deus? É claro que ele está forçando em cima do panteísmo. Meu Deus! Imaginando, né? O anjo respondendo: ah, meu Deus, que pergunta é essa? Mas é claro que o Kardec é muito inteligente. Ele fazia a pergunta sabendo que a resposta seria óbvia, mas ele está forçando didaticamente a uma interpretação que na época era muito forte, que é a interpretação dessa questão dos, dos espíritos serem considerados dentro do panteísmo, ou seja, os espíritos seriam nada mais do que uma faísca de Deus, uma porção de Deus, o que não é verdade, porque ele perderia a individualidade. Nós lemos isso lá em Panteísmo, logo no começo do livro. São obra de Deus, exatamente qual a máquina o é do homem que a fabrica. A máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Sabes que, quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama de sua filha, criação sua. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos sua obra. Então, nós somos filhos de Deus. A interpretação filhos de Deus aqui ela pode ficar mais complexa quando, lá na Bíblia, o Jesus vai falar: sede bons e caridosos para seres filhos do vosso Pai Celestial. Aí, essa é outra história. Aí já é uma história complexa em termos de moral. Significa, aquele que faz a vontade de Deus, aquele que se liga a Deus, pode ser chamado de filho de Deus. Todos somos filhos de Deus, mas ali ele está falando em termos de virtude. Os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Aí, mais uma vez, eles dão uma puxada de orelha educado no Kardec, dessa vez educado. Se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, quando, ao invés, são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. Quando, porém, ao modo por que nos criou e em que momento fez, nada sabemos. Quem responde a maioria dessas questões é São Luís. Né? Então, é um espírito muito evoluído. Ele fala, nada sabemos. Aí, precisa entender se é ele ou todos os espíritos. E um espírito angélico, completamente angélico, sabe quando foi feito, quando foi criado. E esse negócio de momento é complicado. Agora mesmo, em termos materiais, Einstein mostrou que o tempo ele é relativo. Então, falar em momento para o mundo espiritual e momento como sendo espaço de tempo é bem complexo. Difícil de compreender. Pode dizer que não tivemos princípio, se quiseres com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Mas quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum o sabe. Aí é que está o mistério. Esse nenhum sabe também, aí eu grifei de propósito. Nenhum pode significar que nenhum filho de Deus, nem aquele ser maior que o Cristo, maior do que o Espírito responsável por uma galáxia inteira, saberia isso. E se Deus quiser manter esse mistério, não tem outro jeito a não ser concordar, porque só Ele sabe. Pois que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material.
Poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material? Aqui a gente precisa esclarecer algumas coisas. Quando ele fala elemento material, ele está falando do fluido cósmico que vai formar toda a matéria. Então, existe um elemento, ou vamos dizer assim, uma partícula, e essa partícula formaria tudo o que existe. A partir dela, tudo que existe de material é formado. Esse é o elemento material. Então, ele pressupõe dizer que, assim como no caso da vida material, ou do mundo material, há uma partícula, ou não pode falar partícula, né, que é espiritual, mas há algo no mundo dos espíritos que formaria todo o resto. Então, ele está fazendo isso por comparação. Evidentemente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. Então, teoricamente, são dois princípios. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. O tempo que isso começou, né, e a maneira como foi feito que não se conhece. Então, seria assim, imagina que tem partículas tão pequenas que elas vão se juntando e formam os elétrons. E elas, de certa forma, vão se juntando e formam os prótons, os nêutrons, que se juntam e formam os átomos, que se juntam e formam as moléculas, que se juntam e formam moléculas maiores, e que se juntam e vão formando, se forem biomoléculas, aí serão seres vivos. Então, teoricamente, o espírito é formado por uma partícula, ou se é assim que a gente pode se expressar, ou por um elemento, e esse elemento vai se juntando, formando o espírito. Isso é muito abstrato para nós. Tirar informações disso é muito difícil. Seria algo que nós teríamos que imaginar, cada um ao seu modo, e criarmos palavras para justificarmos isso. A época e o modo, que a gente falou aqui, né? A gente se ofereceu são desconhecidos. Parece que eles insistem nisso. A criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? É permanente. Quer dizer, Deus jamais deixou de criar. É isso que é difícil, né? Porque ele pode ter criado um pool, mas esse pool não seria infinito. Para ser infinito, ele tem que criar constantemente. E Deus cria constantemente. O elemento espiritual é um elemento que vai formar a individualização dos espíritos, que nem no caso eu estou usando a palavra espírito pela definição dada apenas para ser inteligente. Para uma individualização, para o começo do processo evolutivo, nós não temos a menor ideia como que ele acontece. Mas Deus jamais deixou de criar. Eu quero chamar a atenção que o conceito de tempo, ele é um conceito muito diferente dos espíritos. Quando o espírito fala assim, em breve uma transformação ocorrerá na Terra. Em breve o pessoal acha que é outro ano, são 200 anos, 150, 300. Coisa interessante isso, né? A questão de tempo também, como nós falamos, pela teoria da relatividade, ocorre uma contração do tempo e distensão do espaço, ou uma distensão do tempo e uma contração do espaço. Ou seja, está provado matematicamente e através de experimentos que realmente Einstein estava certo. O tempo não passa da mesma forma para duas pessoas em posições e velocidades diferentes no universo. Isso como elemento material. Ora, se nós enxergarmos, então, que a questão do tempo tem outro valor no plano espiritual, né, isso nos tira a ideia de que essa resposta seja simples de ser entendida. No nosso pensamento, o tempo dele é diferente. Existem momentos que nós não percebemos o tempo passar. Parece que ele simplesmente nós passamos por ele e não ele passa por nós. Nós não percebemos aquilo que está acontecendo. Outras vezes parece que ele é infinito. Nós vamos pegar o caso que o Kardec conta no livro dos Médiuns e no livro dos Espíritos, no livro O Céu e o Inferno, em que a questão do tempo para o espírito é muito complexa. O espírito fica muito tempo, ou alguns anos em sofrimento, ele acha que é pela eternidade. A sensação de tempo dos espíritos mais densos é diferente da sensação de tempo dos espíritos menos densos ou mais evoluídos. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros?
Deus os cria, como todas as outras criaturas, pela sua vontade. Então não tem reprodução entre espíritos. Espírito não forma espírito. Corpo forma corpo. Material, mas espírito não forma espírito. Deus individualiza os espíritos a partir de elemento espiritual que nós não temos a menor ideia do que seja. Nós não temos a menor ideia do significado do fluido cósmico universal, muito menos de uma estrutura de elemento espiritual. Mas repito, ainda uma vez, a origem deles é mistério. Vou falar uma coisa para você. Eu acho que aqui é um aviso. Não vai pensar bobagem. Tira a cabeça disso, vai fazer a caridade, depois você pensa nessas coisas. Será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. Aí ele pega o conceito de material como algo palpável, algo que se possa determinar mesmo que a forma não seja definida. É assim que ele pega. Ou seja, se o espírito é alguma coisa, você falar que ele é imaterial, significa praticamente que não tem como dar a ele nenhum significado, só mental. É a matéria quintessenciada. A palavra quintessência significa eterizada, que significa espiritualizada ou sublimada. A palavra quintessência, porque, de acordo com alguns estudiosos filósofos gregos, a Terra é formada por 4 essências: ar, água, terra e fogo, ou 4 elementos primitivos. E a quinta essência seria o éter. E essa quinta essência formaria o céu, né, que seria a abóbada que envolve a Terra. Daí a palavra quintessenciado, eterizado, tem o mesmo significado, não material. Ele quis dizer aqui. Mas sem analogia para vós outros, e tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Olha, inteiramente, né, tão etérea e alcance dos sentidos. É uma coisa muito complexa. Hoje a gente entende a existência de partículas através da manifestação delas pela detecção de ondas, através de artifícios que a gente faz para poder verificar a existência do elétron, a existência do próton, do nêutron, a existência dos raios cósmicos, a existência dos neutrinos, a existência das várias partículas que formam o universo. Então, esse escapar aos sentidos inteiramente é complicado também, porque aqui ele considerou a mediunidade. E até que nível? Aos vossos sentidos, nós humanos. Então, a gente não consegue compreender isso. Dizemos que os espíritos são imateriais porque, pela sua essência, diferem de tudo que conhecemos sob o nome de matéria. Um povo de cegos careceria de termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença se julga capaz de todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar, pelo tato. Não compreende as ideias que só lhe poderiam ser dadas pelo sentido que lhe falta. Nós outros somos verdadeiros cegos com relação à essência dos seres sobre-humanos. Não os podemos definir senão por meio de comparações sempre imperfeitas ou por um esforço da imaginação. De fato, não, a gente não vendo, não percebendo, não tem como a gente comparar ou mostrar. Quando a gente fala alguma coisa, né, costuma-se dizer que a palavra é de quem fala até o momento antes dela sair da boca. A partir do momento que ela sai da boca, cada um interpreta como quer. E nós já vemos frases que parecem perfeitas sendo entendidas de uma maneira muito complicada pelas pessoas. E é difícil nós expressarmos o nosso pensamento de forma que outra pessoa pegue esse pensamento do modo como nós queremos. Então, um caso engraçado, quando estava dando aula de histologia, e que eu fui explicar para os alunos que aquele material que eles estavam vendo, uma lâmina, não era bem aquele material quando vivo, porque foi retirado de ser vivo, foi processado quimicamente, fisicamente, com alteração de temperatura. E aquilo que você está vendo não necessariamente representaria o que está em vivo, né?
Tá ótimo, você fala isso. Aí chega na aula teórica da outra semana, o aluno pergunta assim: professor, quando você falou que aquilo que a gente vê não é exatamente o que a gente está vendo? Eu falei, peraí, meu filho, não é que eu falei que o que a gente vê a gente não está vendo? Não, mas você não falou semana passada? Eu falei que aquilo que você vê na lâmina não representa o que é vivo. Como assim eu vou falar que o que você vê você não está vendo? Como é que pode uma coisa dessa? Então, assim, mesmo que você fale com a maior clareza que seja, você não consegue que as pessoas compreendam o que está na sua mente. Nós vimos pelos livros do André Luiz que é possível que os espíritos superiores eles projetem o pensamento deles na mente dos espíritos inferiores, fazendo com que a ideia completa das imagens e dos sentidos ela chegue até a mente daquele espírito que está recebendo. É uma projeção de ideias, é uma maneira de comunicar que nós não conseguimos efetivar de maneira clara. Nós temos apenas noções. Aí, quando nós evoluirmos a ponto de que nós vamos receber uma instrução diretamente da mente do outro espírito, com as imagens e a ideia que ele quer nos passar, a coisa fica mais fácil. A gente não tem essa evolução ainda. Os espíritos têm fim? Compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam. Mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo, e se, em dado tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu, como sucede com os corpos materiais. É difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. O Kardec até se explica, né? De fato, qualquer estrutura material ela vai entrar num dos ciclos da natureza se considerarmos os seres vivos, que aqui ele está considerando ser vivo, obviamente. Esse ser que a gente tiver em decomposição já podem ter sido átomos de estruturas não vivas, de dinossauros, de outros seres vivos, que foi reciclando. E, evidentemente, para que isso aconteça, onde ele existiu antes, não existe mais hoje. Ele se libertou esse átomo que nos forma, por exemplo. Ele está perguntando se os espíritos também um dia vão morrer, né? Assim como os corpos materiais. Há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes limitada a inteligência. Isso, porém, não é razão para que as repilais. O filho não compreende tudo que seu pai o que a seu pai é compreensível, nem o ignorante tudo que o sábio aprende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo que podemos, por agora, dizer. Bem, nós somos imortais. Eu já dizia a filósofa Sandy, na versão da música O que é imortal não morre no final. Poderia representar bem isso aqui, né? Não há morte. Nós fomos criados, tivemos uma origem, mas nós não temos fim. Nós somos seres criados por Deus e os imortais, eternos. Mas nós não somos infinitos, porque o infinito não tem começo nem fim, somente Deus é infinito. Ele explica isso aí antes, porque é difícil. Para nós, conceber algo que não foi criado, talvez seja tão difícil quanto conceber algo que não vai ter fim. Então, Deus não tem começo nem fim. Nós tivemos começo, não temos fim. Aí eu vou repetir com eles aqui, para poder ficar do lado dos amigos espirituais, puxar saco deles, né? Mas isso ainda é um mistério. Nós não sabemos nem o momento como isso aconteceu. Daí a gente não sabe quando nós fomos criados, nem como nós fomos criados. Nós sabemos que fomos criados. Oh, o bonito mesmo é viver, né? A gente está aqui, vamos aproveitar a vida, fazer as coisas certinho, sentir a felicidade que Deus permite para todos aqueles que trabalham na sua seara. Alguma questão? Terminamos agora essa primeira parte do mundo espírita. Tá bom. Mundo normal primitivo. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Gente, para nós espíritos, isso é muito tranquilo, né? O espírita fala do mundo espiritual como se todo mundo tivesse vivido no nosso lar, né? Conhecesse lá para nós, isso é realidade. A existência de um mundo espiritual, ela é real para nós espíritas. Para os outros, essa existência é complicada, ela se baseia no céu e no inferno.
E cada um pensa de uma maneira muito interessante sobre o céu e o inferno. Então, por exemplo, a maneira como nós concebemos o céu. O que é o céu? O céu é nas nuvens, né? Por exemplo. O céu é um lugar definido, né? Com aquela área imensa, azul, os anjinhos voando. Interessantemente aqui. Acabei de ficar me sentindo triste, porque em nenhum momento foi contado que a gente ia voar, né? Mas tá bom. Meio chato, não é não? Pois é o que eu acho. Né? A gente sempre conta a historinha do menininho que estava no céu com a mãe e falou: se eu ficar bonzinho a semana inteira, deixa eu passear no inferno, que eu não aguento mais ouvir as mesmas músicas dos anjos. É uma situação muito complexa isso. Né? O mundo espiritual veio para nós espíritas, contado por Allan Kardec, depois na mediunidade do Chico, como algo muito complexo, muito interessante, e com uma estrutura fantástica, em que é formado por vibrações que nós desconhecemos, mas que os espíritos superiores agem de forma disciplinada, organizada, perfeita. E para nós, muitas vezes foi um susto, por isso que nos prefácios dos livros do André Luiz, o Emmanuel sempre faz comentários, né, de que o André Luiz está trazendo as informações até com uma certa assim, deficiência de dados para não assustar muitos outros. O Chico conta que o André Luiz chegou com o nosso lar para mostrar para o Emmanuel, antes de passar a psicografia, né, para o Chico, para o Emmanuel analisar, com 5 vezes a quantidade de páginas que tem o nosso lar. Seria quase 1000 páginas de livro. O Emmanuel olhou e falou: não, meu filho, não tem condições, os nossos irmãos não podem saber esses detalhes dessas coisas. Então, muitas coisas dos livros do André Luiz, elas estão subcolocadas para serem entendidas nos seus detalhes, nas suas minúcias. Então, nós vamos pegar, por exemplo, algumas informações e elas não são claras. Um espírito da evolução de um Clarencio, de um Genésio, de um Aulus, de um Alexandre. O André Luiz conta, vamos dizer, o que ele vê, mas o que esses espíritos se comunicam com o mundo superior ao que o André Luiz vê, não nos é passado, só nos é dado uma informação por cima, que mostra uma beleza muito profunda em relação à criação divina. O mundo espiritual representa a inteligência, a criatividade, todo o poder divino, que é o nosso mundo, é o mundo no qual nós viemos. Nós estamos aqui por um tempo, passando pelas necessidades da matéria. Mas lá no nosso mundo, determinadas regiões não precisa de dinheiro. Nosso lar ainda precisa de bônus horas, mas tem lugar que o trabalho é natural. É por ser filho de Deus, todos trabalham, não há necessidade de ter nenhum bônus por trabalhar, porque é obrigação do Espírito. Meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também, disse Jesus. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? O mundo espírita, que preexiste e sobrevive a tudo. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? De certo. Eles são independentes. Contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reage. Evidentemente que os médios sabem disso. As vibrações que chegam dos espíritos, a comunicação com os espíritos, esses mundos têm uma relação entre si. Aqui a gente está vendo, na primeira instância, matéria, terra, e as regiões espirituais à nossa volta. No entanto, numa região do tipo do nosso lar, nós vimos no próprio livro Nosso Lar, que o André Luiz vai para uma esfera superior em sonho. Ora, se ele vai para uma esfera superior em sonho, existem essas outras esferas, ou esses outros mundos, em que os espíritos superiores também têm condições de ir. Necessariamente, esses mundos espirituais também interagem uns com os outros, porque se o André Luiz não fosse em sonho ver a mãe, como é que não haveria interação? Ali é uma demonstração dessa interação. E o André Luiz conta um sonho interessante, que ele está num barco, a pessoa está carregando. Existe, então, uma estrada, chegou como rio, existe uma parede de locomoção, que ele chegou como barco. Nada impede que seja, mas o que a gente está falando é que essa questão
das infinitas e variadas dimensões, ela já é contada por Allan Kardec no século XIX, no século XX, o Chico Xavier traz através desses livros, né, que a gente precisa estudar. E a quântica trouxe, nos estudos quânticos, né, a possibilidade de inúmeras dimensões, de fato. Aí a mídia e os filmes hollywoodianos colocaram as dimensões como dimensões paralelas, que ali tem um representante de cada um de nós. Nessa representação, a história poderia ser diferente. Nós sabemos que não é assim. Existem as múltiplas dimensões, mas não é igual o Homem-Aranha no multiverso, em que você tem multi-universos em que você tem o mesmo indivíduo com essas histórias. Nós não temos réplicas no campo. Cada espírito é um só. Então, o que acontece é que as dimensões existem, mas elas se graduam. Não tem dimensões paralelas no mesmo grau de, vamos dizer assim, de estado. Senão, Deus não seria nem criativo, né? Você bota dois mundos iguaizinhos um do outro para fazer cópia dos outros, para fazer o quê? Brincar de quê? A questão não é essa. Existe um mundo, uma dimensão, dessa dimensão você vai para outra e vai subindo as dimensões, se podemos dizer subir, mas atravessando as dimensões, até chegar numa dimensão que o Cristo chama Pai Nosso que estás no céu. A dimensão maior é o céu. Essa dimensão é a dimensão onde Deus vive e é onde nós todos devemos chegar um dia. Então, nós vamos trabalhando para mudar das dimensões através do esforço, da dedicação, do trabalho profundo, íntimo de esforço para chegar a Deus. Recebendo em troca uma inteligência, bondade, ou seja, recebendo em troca o poder divino que nos faz felizes. Tudo que nós somos vem de Deus. Nós somos seres alimentados por Deus. Pai nosso que está nos céus. Santificado o vosso nome em todo o universo e por toda a tua criação dos vivos e daqueles que são não vivos, porque a tua obra por si mesma já é santificada. Venha a nós o vosso reino, ou seja, busquemos esse reino dos céus, no trabalho constante por nosso merecimento. De novo, Cristo fala desse reino dos céus. Venha a nós o vosso reino, o reino de Deus, que é o reino dos céus. Seja feita a sua vontade na terra, como ele é feito no céu de novo. Ou seja, a terra deve se transformar em céu no futuro. Veja que nos 3 primeiros parágrafos da oração fala-se do céu, onde Deus está, da dimensão a qual nós devemos chegar, né? Ou das dimensões a qual nós devemos chegar. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão, que pão? É só o pão do corpo? Quando a gente aprende aqui com os estudos espíritas, nós não podemos dizer que esse pão é só o material, tem um pão espiritual, a gente tem que sobreviver, tem que ter energia para isso, para não ter decaimento. Não é igual aqui na Terra, né, que é o mundo material, que às vezes a termodinâmica age. Então você tem uma quantidade constante de energia que vai variando, dependendo dos estados, mas a soma final inicial tem que ser a mesma. Ora, no caso do mundo espiritual, Deus tem energia da onde? É ele mesmo. Então, termodinamicamente, em termos de física, não tem como a gente compreender Deus. E o espírito é alimentado por quem? Por Deus. Quem alimenta Deus? Volta na mesma situação. Então, nós recebemos o pão espiritual que vem de Deus, diretamente dele, da energia que ele espalha por todo o universo. Isso nos dá o pão de cada dia que o Cristo nos pede na oração que a gente peça, porque Deus já sabe o que a gente quer. Mas eu preciso pedir ao Pai o pão. Essa energia é tanto mais sublime, quanto mais sublime for o Filho de Deus que a recebe. Mantendo-se no estado estacionário, ele vai receber uma energia associada a esse estado. Quando ele cresce, ele começa a receber uma energia mais sutilizada, uma energia mais, vamos dizer assim, cheia de maior bondade que a gente pode sentir, maior amor. Amor, talvez a palavra mais correta agora. E a gente vai recebendo e vai passando para os outros, porque como a lei do universo é caridade, receber e deixar conosco chama egoísmo. Isso gera uma coloração escura. Quando nós recebemos e passamos, aí nós começamos a emitir. Como nós emitimos energia, a coloração tende a ser clara. Lembra que o preto é
o somatório de todas as cores não emitidas que estão no corpo, enquanto que o branco é o somatório de todas as cores emitidas pelo corpo, né? Que é refletido. Assim também no plano espiritual, as energias sublimes que nós somos capazes de emitir quando recebemos de Deus, elas são mais claras. Veja bem, eu dou um passe, ou eu transfiro energia através de magnetismo animal para uma pessoa que necessita. De onde que vem essa energia? Ah, veio de mim, mas quem deu? Quem deu? Deus. Ora, nesse sentido, da onde que vem todo o bem? De Deus. Toda vez que eu penso em fazer o bem, em ajudar, tudo vem de Deus. A minha vida é de Deus. Eu estou imantado a Deus. Aí depois, olha que interessante. Depois que Deus fala assim, olha, que Cristo fala, né? Em relação a esse conhecimento. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas. Aí ele já fala assim, como é que eu faço para obter o pão? O Chico fala que o maior das virtudes é o perdão. Emmanuel replica dizendo que a pessoa capaz de perdoar, ela é dona do seu próprio destino. Ora, o perdoar é a maior essência que se tem do desprendimento do amor, é você não se sentir magoado. Eu vou receber então esse pão tanto mais profundo, quanto mais eu sou capaz de amar e de perdoar. Olha que lindo. O Pai Nosso traz consigo informações absurdas de belas em termos de essência de raciocínio. O Pai, me dá o pão, obrigado. Para eu receber o pão, Cristo fala, perdoa. Porque assim que você perdoar, você recebe o pão da melhor qualidade. Da maneira como nós perdoamos, ou seja, a justiça é colocada nessa frase como o início desse processo de crescimento espiritual. E depois disso vem o quê? Não nos deixe cair em tentação, porque quando eu cair em tentação, o pão fica mais ruim, porque a minha vibração fica mais pesada. Aí eu tenho um pão de pior qualidade. Então, mesmo eu caindo, porque eu sou humano, me livra do mal, Senhor, tanto de fazê-lo quanto de receber. As pessoas falam, me livra de fazer o mal ou de receber. Se você não faz, você não recebe. Você só recebe o mal quando você faz o mal, de maneira que o mal educa o mal. Porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Teu reino, o poder e a glória. Ele nos alimenta. Então veja que coisa interessante. Esse mundo espiritual existe pelo amor de Deus. E nós existimos sustentados no amor de Deus. Tudo que fizermos de bom vem de Deus. Tudo que fizermos de egoísmo é decisão nossa, não de Deus. Mas assim que eu saio do egoísmo e dou um passo à frente para tentar auxiliar os nossos irmãos, meu alimento fica mais sutil. E eu começo a refletir a Deus de acordo com a minha evolução. Vamos lembrar da prece de Cáritas. Deus, eu seja um espelho onde possa refletir a vossa santa e divina imagem. Na prece de Cáritas fala isso. Nós vamos ter uma lição maravilhosa de um médico russo desencarnado no livro Céu e Inferno, em que ele fala que eu estou tocado de compaixão por vocês e vou ajudá-lo. Fala para o médico. Eu vou pedir a Deus para que me dê bondade para te ajudar. Olha que coisa. A bondade, ela vem de Deus. Nada se faz sem Deus. Então, estar ligado a Deus é a essência da nossa evolução. Os anjos do meu Pai veem a face dele constantemente. O que significa? Estar ligado a Deus é ser anjo, de maneira completa. Nós estamos aprendendo a fazer isso. Pai, como é que nós fazemos isso? Orando. Mas principalmente trabalhando para sermos melhores. A melhor oração é a ação do bem, a caridade. Essa oração, ela é sublime. Uma alma caridosa tem o perfume da humildade. Ela exala esse perfume. Existe uma exalação de vibrações tênues, saudáveis, abençoadas. Ora, ligado à caridade e ao amor, nós estamos refletindo a bondade de Deus. E aí nós vamos começar a aprender a doar de nós, doando constantemente, porque Deus é doação constante, Ele mantém todos os seus filhos vivos por doação constante. Só que não sofre por isso. Nós estamos aprendendo a sofrer para valorizar o não sofrer depois. Podemos dizer que nós não saberíamos quando a luz é benéfica se a escuridão não existisse. Né? É só acabar a luz da casa, a energia cair, vai ver como é que é importante ter uma lâmpadazinha acesa. Né? Aí nós aprendemos através disso. Nós não sabemos do bem porque se a gente não enxergasse ou visse o mal, a matéria, o mundo material, ele mostra o mal para nós.
devido à ignorância. Aí nós vemos que o bem, ele existe porque Deus é perfeito. E aí os espíritos superiores falam, não poderia ser diferente. Claro que não. Tudo é mostrado passo a passo. Aí eu vou vendo pelas diferenças e comparações aquilo que é bom. Ora, todo mundo que faz o bem e tem uma ação voltada para o bem, quando se dedica ao bem, tem uma sensação íntima muito forte, que é um desejo maravilhoso de continuar ajudando. Isso ele extrapola qualquer sentimento material. O sentimento da adrenalina da academia, de subir uma montanha, arriscar a vida sem menor responsabilidade, só para falar que é um esporte, ou as sensações de uma comida gostosa, nada disso representa a sensação do bem que se pode fazer a outra, em alguém sorrindo, né? Alguém trazendo para nós a alegria de ter sido ajudado e acreditando, se ligando a Deus por causa do nosso trabalho. A gente que é professor, quando um aluno se dá bem, fica uma alegria danada, uma alegria feliz. Você vê uma alegria feliz é interessante, tem que analisar isso melhor. Mas você fica numa alegria assim, você fala, olha que coisa bonita, né? A pessoa está fazendo algo legal, aquilo que nós podemos ensinar. Imagina Deus conosco quando a gente começa a se esforçar para crescer, os bons espíritos se aproximam, ficam felizes e nos ajudam. Detalhe que a gente começa a falar, agora já que você está ajudando, né? Dá para você fazer o ganhar na cena. É dessas coisas da nossa inferioridade. Mas a alegria suprema representa a doação completa nossa através do sacrifício. Esse sacrifício existe nesse momento da nossa vida. Mas ele vai deixar de ser sacrifício e ser natural quando a gente evolui. Um anjo não se sacrifica quando ele ajuda os outros. Ele é feliz. Nós nos sacrificamos quando vamos ajudar os outros. Porque para nós ainda tem que ser sacrifício. Mas para esses espíritos, não. A gente vai treinando. Então, o mundo espiritual é uma infinidade que nós não temos ideia. Nós pegamos aqui o mundo material, que a gente já consegue ser mais ou menos feliz. Esse mundo material, quando a gente faz o bem, quando a gente trabalha no bem, a gente já sente felicidade aqui na Terra. Você imagina no plano espiritual trabalhando pelo bem o tempo todo, ajudando as pessoas, amando, orando, ligado com os espíritos superiores, recebendo os eflúvios dele, os abraços dele, os incentivos para crescer, para nos aproximarmos de Deus. Esse mundo maravilhoso, o mundo espírita que sobrevive a tudo, é o nosso mundo. É essa pátria que nós temos. E podemos ter lugares lá, melhores ou piores, de acordo com a maneira como nós vamos agir aqui. Quanto mais nós nos esforçamos aqui vencendo a matéria, mais o mundo espírita se torna um local, uma fonte de bênçãos, uma fonte de felicidade, uma fonte de amor, ainda imperfeitos. Algum comentário? Adoro quando você fala assim. Meu filho, eu me Que sinto maneira. tão bem quando eu ouço você falando assim. Sinto. Não sei nem descrever. Obrigada. Minha querida amiga, você sabe que não sou eu que trago isso, né? Então é muito Mas, importante que mas a é gente você que leve isso. transmitiu. Mas aí a gente vamos levar, vamos aplaudir o músico e não o violino, né? E os nossos espíritos amigos nos amam tanto que eles trazem essas informações. Vocês conseguem perceber? Uma pessoa encarnada não vai fazer um raciocínio tão rápido, com as ideias tão concatenadas e organizadas como passadas agora. Por isso que é até bom gravar, porque depois eu vou ouvir direito o que foi falado. Não percebi nenhuma bobagemzinha, não, mas não temos visto isso. Mas a bondade deles é muito grande, ela supera as nossas expectativas. Nós temos recebido isso várias vezes aqui, né? Graças a É, Deus. e isso deixa a gente assim, com tanta esperança, com mais força, com mais vontade de aprender, de trabalhar, de doar, né? É isso que Então, eles querem passar. obrigada por ser o intermediário, então. Eu muito grato, senhora, pela bondade. Eu aproveitar e falar que esses irmãos, esses espíritos queridos, eles vêm até nós e dizendo assim o quanto que nos amam, o quanto que estão do nosso lado, o quanto que cada um que está aí estudando está recebendo as bênçãos. Basta abrir o coração. A luta contra as nossas imperfeições, a luta contra o nosso egoísmo, ela faz de nós espíritos
melhores, mais felizes. E eles se ligam a nós nos trabalhos de bênçãos em favor das pessoas que necessitam. Nós temos uma fonte de água pura para seres morrendo de sede, que chama Espiritismo. A terceira revelação veio até nós, para nós espíritas, com um significado muito profundo no momento em que o mundo precisa muito, bastante de auxílio. Então, o nosso sorriso, o nosso abraço, a nossa verbalização do Espiritismo, ela é muito importante para as pessoas que estão à nossa volta. Nós temos a bênção de sermos espíritos. Eu chamo de bênção. Não é que o Espiritismo é essencial para a salvação, mas que ele facilita bem o caminho, facilita. Mas conhecendo a doutrina espírita, abraçando a doutrina espírita, nós temos que nos transformar. Nós não podemos ficar sem nos transformar. Nós não podemos nos apegar a bens materiais, a situações supérfluas que vai ser perdida. Então, vamos pegar a moral desses estamos estudando agora. Eu vou investir, tentar ser a pessoa, você desencarna. Você vai para um mundo que sobrevive a tudo, onde a realidade é realidade, não é ilusão. Vai fazer o quê? O pessoal costuma brincar da sabedoria popular que caixão não tem gaveta. Mas pode botar gaveta também, botar dinheiro lá que não vai adiantar nada. Não tem o que fazer. Você vai desencarnar, acabou. Você vai lutar pelo quê? Se você não luta pela essência eterna, que é o irmão nosso que é eterno tanto quanto nós, vamos lutar por quê? Para manter o quê? Que poder? Poder compra, poder material? Não tem condições disso. Então a gente tem que compreender que a essência do mundo espiritual tem um valor moral muito grande. Essa resposta aqui da questão 85, ela falando, o mundo espírita preexiste e sobrevive a tudo, é para lá que eu vou, mas é lá que eu quero estar bem. É lá que eu quero ter um lugar ótimo e continuar trabalhando. Isso, em termos morais, significa esquece tudo que é material, faça o necessário para a sobrevivência, o resto se dedica ao trabalho com Jesus. Ah, mas eu não dou conta. Dá conta agora, vai tentando. Se você não começar agora, vai começar quando? Então, poderes, títulos, riquezas, né? Vai dar o quê, né? Eu costumo brincar, né? Muitas vezes as pessoas sentem necessidade de chamar a gente de doutor, porque é doutorado, porque tem doutorado. Aí eu costumo falar assim, mas imagina São Pedro me pedindo o título lá, o diploma para poder entrar no céu, brincando com a questão do céu e do inferno. Aí São Pedro pega lá e fala assim, tá, você tem doutorado, né? Tem, certeza, vai para o inferno. Porque a vaidade que traz isso, né, por trás disso, é muito forte, é muito grave. Então, se nós não soubermos dar valor às coisas espirituais, o que vai fazer? O meu diploma de doutor vai me fazer com que eu entre num bom lugar no plano espiritual? Eu chego com o diploma lá no umbral, mostrando lá para o pessoal que vai, né, torturar a gente. Ó, meu diploma. Não é assim. Se não tiver crescimento moral, esforço para aprendizado intelectual, nós não somos nada. Esse mundo espiritual pede a nós, através dos ensinamentos trazidos tanto por Jesus quanto pelos bons espíritos, através da doutrina agora, que a gente pense um pouco em termos de coerência. Né? Vamos ser coerente. Qual é o mundo que sobrevive a tudo? Eu acredito nisso. Começa daí, né? Acredito. O que sobrevive a tudo? O mundo espírita. Eu vou investir em quê? Se a pessoa mais prudente da Terra vai fazer um raciocínio de poder ter isso no futuro, para poder se planejar para o futuro. Olha que inteligente. Vai. Vamos aproveitar essa inteligência, então, com esse raciocínio que a doutrina espírita nos trouxe. Eu vou ser agora uma pessoa que vou planejar meu futuro. Planejar o futuro. Uai, é igual mineirinho, né? O mundo espiritual sobrevive a tudo, vou investir nele. Eu vou investir, então, como que eu invisto? Eu vou lá em Jesus, Nosso Senhor. Tem lá os evangelhos. Né? Aí você chega e vou olhar o que é necessário para ser feliz. Para esse mundo que Jesus está falando, esse tal do reino dos céus aí. Tá aqui. Ama a Deus sobre todas as coisas, o próximo continua. O resto, tudo que eu fizer que vá contra o princípio de amar a Deus e ao próximo, eu estou errado. Não pode. Não pode. Quer dizer,
poder pode, que até é feito, mas não pode para o indivíduo que é sensato e quer alguma coisa no futuro. Vou investir em quê? Agora olha que bonito, que Deus permite para que a gente possa aprender. Eu quero investir, eu quero fazer um curso de graduação ou de pós-graduação nessa área, porque eu quero aprender isso e quero adquirir conhecimento. A verdade é, o que a gente aprende aqui na Terra, alguma coisa não foi criação divina? Então, estudar significa compreender a criação. Ora, se eu estudo compreendendo a criação, não querendo me ligar a Deus, porque o ateu, Deus permite que ele estude também? Não devia, né? Tá bom, brincadeira. Mas permite que ele estude. Ele está aprendendo sobre Deus. Eu posso estudar como ateu, né? Posso achar que esse conhecimento é só material. Ou eu vou estudar falando, nossa, olha a bondade de Deus. Então, muitas vezes a gente vê as pessoas falando, eu separo muito bem minha parte profissional da parte espiritual. Separa mesmo. Faz a separação certinho. Ainda mais você que é espírita, faz isso. Umbral na certa. Porque você recebe as bênçãos do espiritismo para aplicar onde? No seu quarto, sozinho? Na sua mente? Você aprendeu sobre o espiritismo, vai aplicar para quê? Não é para o próximo, não? Eu separo muito bem. Eu não falo de Deus na universidade ou na escola. Eu falo. Eu sou doido? Eu vou falar do meu pai? Eu falo mesmo. Não tem problema. Não quer ouvir, não ouve. O ateu tem uma petulância danada, né? Ele chega lá, ele acha que ele está certo, ele fala de ateísmo assim, com uma arrogância danada. Mas 98% da população mundial acredita que há um ser superior coordenando o universo. 98% da população mundial. Onde é que esses 2% estão com moral para falar de Deus? Então eu chego lá com os 98% da estatística e já está com Deus lá. Não tem problema não, vamos falar de Deus. E eu não preciso falar de Deus para falar de Deus, não. Eu chego lá, eu chegava, vou mostrar uma determinada estrutura, uma função cerebral e falar assim, como que o acaso fez isso? Você já está falando de Deus. Você já está colocando Deus como a essência daquilo que foi feito lá. Oh, que alegria que Deus me deu ter sido professor e poder falar sobre isso. Poder chegar e fazer um raciocínio. Se você pegar um avião, todas as peças do avião, jogar no mar e botar maremoto, mexer com tudo lá, de forma que as peças se encontrem, qual é a chance do avião se montar e sair voando? Zero. E a célula é mais complexa que um avião. O ser vivo é muito mais complexo que um avião. Quem é que acaso que faz uma coisa dessa? Juntar molécula, meu. Que vento que é esse que está juntando molécula para encontrar as coisinhas para poder gerar uma membrana? É muita ignorância, é muita petulância, esquecer de Deus utilizando tudo que Ele nos dá. Na verdade, é falta de educação. Ser espírita e não falar de Deus. É falta de educação ter o conhecimento que nós recebemos dos espíritos superiores e resolvermos não falar disso por uma questão social, por uma questão profissional ou por uma questão de foro íntimo, ou foro desgramado, está fedendo lá dentro. Essas questões são muito importantes serem analisadas por nós espíritas. Somos trabalhadores da última hora. Se nós optamos por ser espíritas, sejamos. Vá lá no Evangelho e dá uma lida, Missão dos Espíritos. Vamos lá no Evangelho e vamos entender missão do homem inteligente da Terra. Vamos lá no Evangelho e vamos estudar o homem de bem. Vamos pegar qualquer lição do Evangelho, qualquer parte que seja do Novo Testamento, e vamos ver se a gente não encontra a responsabilidade que nós temos uns com os outros. Recebemos a dádiva da terceira revelação. O que nós estamos fazendo com ela? O mundo espírita é real para nós? Se é, então a nossa vida tem que tomar outro rumo. Se em determinado momento eu prejudicar qualquer coisa espiritual, sendo espírita, em favor de algo material, aceite as consequências, porque ninguém aqui reencarnou sem a certeza de ser espírita. Ninguém. Não tem ninguém espírita por acaso, não. Chegou aqui na Terra, estou aqui passeando, ninguém programou nada, virei espírita. Não existe isso. O espiritismo é tão grave que ninguém que é espírita reencarna sem o planejamento de ser espírita. O que vai fazer com isso é uma questão complexa. Dando uma palestra lá em Palmas uma vez, falando assim, puxa, tem tanta gente no centro que está deixando de trabalhar, está deixando de fazer estudo.
Aí chegou um amigo espiritual durante a palestra, né, no processo de psicofonia, e fala assim: e aqueles que não se tornaram espíritos deveriam estar trabalhando. Passaram e ficaram com medo e deixaram de aproveitar a oportunidade. Ser espírita é a maior bênção que pode acontecer na vida espiritual de uma pessoa. É receber as bênçãos de Deus através das leituras maravilhosas, inigualáveis, não a livro científico, poético ou de qualquer autor mundano, com a sublimidade das palavras, dos textos, das frases, da organização, da inteligência e da bondade nos livros espíritas, trazidos por Allan Kardec, reeditados em termos espirituais por outra linguagem, através do médium Chico Xavier. Vamos parar aqui na 86. A Ana Paula pode fazer a oração final, por favor? Posso. Obrigado. Fiquem com Deus. Um abraço a todos. Nos unindo nesse momento através dos sentimentos de gratidão, principalmente. Gratidão pela oportunidade, por estarmos reunidos em um único objetivo, pela oportunidade de compartilharmos o conhecimento, as nossas ideias, as vibrações e a companhia de cada um. Agradecemos também pela oportunidade de estarmos juntos ao plano espiritual que neste momento nos intui, nos fortalece, que nos ampara, que nos permite o trabalho na tua seara, Senhor, onde nos permite, através do nosso conhecimento, auxiliar a tantos, que nos permite a doação das nossas vibrações e do amor que temos para o auxílio daqueles que necessitam nesse momento. Um mundo ainda tão necessitado de trabalhadores do bem. E pedimos assim que eles sejam todos fortalecidos nos dois planos da vida, em auxílio aos irmãos que necessitam e a cada um de nós. E que possamos ser, aos teus olhos, trabalhadores do bem, aonde quer que estejamos, com quem quiser que seja, que a tua luz, Mestre amado, possa ser sentida pela nossa presença. Pai amado, perdoa, Senhor, as nossas falhas, as nossas fraquezas, perdoa as imperfeições dos nossos corações, mas que o teu amor possa nos fortalecer no caminho certo. E assim, agradecidos, nós encerramos o estudo desta noite e pedimos que a tua luz permaneça em cada um de nós. Que assim seja. Graças a Deus. Fiquem com Deus. Até mais. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau para todos. Boa noite. Gente, Boa boa noite. Oi, é Clara.